Agora, tranquilo? Eu só tá grave. Hã? Eu só tá grave. Você tá grave, assim, não sei, direto. Yeah, bless. Já. Estou no começo. Yeah. Já fazer o enquadramento com base na fato histórico, para teletransportar para o Nikituro começa. Ora viva pessoal, ora viva, eu ser bem-vindo ao meu canal, meu nome é Anilton Levi e hoje eu tenho um convidado especial, Traquinos. What up, my nigga? Yeah. Jailson ali conosco, ele que representa Traquinos. Quem que é Jailson? Primeiramente, boa tarde, boa noite ou bom dia, onde que está, José. Mano, o Jailson é um jovem tranquilo, José. Ele é de Picos, de São Salvador do Mundo, que está ali toda a cara de um projeto de algum tempo, 2010 mais concretamente. José, que é Traquinos, José. Então é mais ou menos isso, jovem, tio sonhador, tio batalhador e que está cá a fazer as coisas que te acredita nele, José. E Traquinos representa Jailson na rap. Então, vou logo que pensa em fazer música. A primeira influência, o primeiro contato foi com o rap? Particularmente nunca pensava em fazer rap, mano. Nunca pensava nem em cantar próprio, sabe? Então lembro-me, sempre não tive aquele vibe, aquele feeling. Então lembro-me de me ir para casa com o Carriço, para ter show, imitava Jorge Neto na altura. Mas nunca pensava, bem entrar naquele mundo ali, mas particularmente na rap, com uma linha colega, que é John V. E era no tempo de anglofonia, francofonia e as coisas. Então não estava a cantar música de rappers inglês. Então deixa-me entrar naquele coisa um sinto confortável, né? Até que dentro de um concurso no bem e daí não arranca do mesmo. Isso inicia em 2010, né, praticamente. Mas naquele tema que nós lançamos antes, tem aquele que nós trazemos aquela ideia, antes do fim da música que nós fazíamos com o Ivanilson. Fala um pouco desse tema. E antes do fim foi uma música amorosa, dizer, se o conteúdo é amoroso e está falando de relações entre um homem e uma mulher, onde que existe valorização, que existe aquela reciprocidade por parte de, mais concretamente de homem. Naquela música específica não retrata caso de homem que cada valoriza aquele sentimento de mulher mãe, coisas que acontecem de todos os lados. Né? Então ele põe aquele título a ponto de a Bobo valoriza coisas que botem, valoriza a esposa ou namorada que botem antes de tudo aquela coisa termina. Para reconhecer até. Exato, para reconhecer. E nem os músicos sentiu aquela particularidade, ela traz aqueles temas sociais, a hora que não fala de casais, romantismo, mas nós também está aquela parte que nós está crítico e nós está trazer para a música. Qual é o objetivo disso? Mano, e nas ideologias, se não percebe, são isto continua vivo. E não só retrata uma coisa, sempre não tenta trazer alguma coisa mais, no intuito de melhor ou de resolver aquela coisa. Então é mais ou menos aquela que é a ideia. Como sempre nas músicas, não tenta contar coisas que se passa, mas sempre na fim de música, num barra ou dois, não tenta trazer soluções ou talvez se para, talvez busca caminho melhor, é mais ou menos isso. Agora, pegando nisso, nós recente algo, nós temos lá um tema também que está a abordar isso, questão familiar, que nós estamos a falar onde quem faz. Mas é onde pensamos. Então, nós estamos a falar onde quem faz. Fala desse tema em particular. Qual que é o valor que nós queremos resgatar naquele tema ali? Mano, a nossa hora que nós estamos jovens, que nós estamos na fase de puberdade, digamos assim, e aquela fase mais, digamos assim, mais vulnerável de nós, como a de não está sendo uma fase que não está achando não sabe tudo, mas na verdade nunca sabe, praticamente quase nada, e é naquela fase lá que nossos pais estão mais riba de nós, está dando conselhos e tal. E para mais incrível que está parecendo é naquela fase que mais nós não ignoramos, nunca está dando valor, nunca está ouvindo aquelas coisas que não está falando. E aquela música ali surge justamente naquele contexto ali. É um jovem que
que cria só para ser mãe, como a disse, depois abandona ser mãe quando já estava grávida, e ser mãe dá tudo por tudo para criar, para fazer um jovem, por exemplo, um jovem severo, mas e devido a influências e devido a que valoriza as coisas que a mãe fazia para ele, e acaba para bem entrar num caminho oposto daquele que a mãe queria para Ele é um problema em si, no centro, o que é que está? É falta de pai? A distribuição familiar? Tem influência. Mas não podemos generalizar para um flow. É falta de pai que cria assim. Tem jovens que criam só com mãe que seguir aquele caminho lá. Exatamente. Então, está-me de certa forma, e tem influência sim, mas é que é o fator determinante. Então, é mais ou menos isso. Exame está completa um ano de saída, sonhos está continua vivo. Julho de 2016. Agora, 2018. 2018 que sei, ainda algo está fresco e pessoas se tobile bastante mesmo. Você esperava tudo esse caminhar das aulas? E sinceramente não. De ser bem sincero, sinceramente não, como que já não tinha um certo público, dizer, bastante jovem que foi na 2014. Como antes dele eu tive um mixtape na 2012 e depois o balanço aquele som com o Ivanilson em 2014, aquele som de certa forma é alma branche, então ele leva pessoas a conhecer um pouco. Mas só que devido a outras prioridades, digamos assim, não para até lá. Então, em 2018, não traz um trabalho que não põe a energia nele, a seriedade, tanto em termos de qualidade, em termos de produção, de conteúdos e tudo aquela coisa. Mas a ideia era perceber um trabalho, tipo um chamado de atenção, aqui nos volta. Por isso tem aquele cena coreano, né? Exatamente. Aquele tema que, em particular, hoje tínhamos longe também. Participação com o Tairo Costa, grande Tairo Costa nessa participação, própria para Tairo Costa. E coisa que nós cria com aquele tema ali? Nós entendemos era um grito de falar, olha, nós ali não existe, para fazer parte desse movimento também. Aliás, a mim particularmente, porque ele tema ali é um tema vasto. Já tive entrevistas assim, mas me dizem grande se ele canto me envolve em rap. Então é uma coisa que abrange todo o ar. Mas falando particularmente do rap, e tem uma coisa que acontece que me cria, que desde que todo o rap na tua vida acontece, que o que fala de hip hop de Tarafel. Você fala de hip hop de Samara, você fala de hip hop de Orlando, de Praia, de São Vicente, mas nunca ou muito pouco você falar de hip hop de Picos. Mas a Milana Fundo sempre recebe uma Picos, além de nós tem rappers de qualidade, talvez é aquele foco que maltas nunca apoiam, nunca se leva a sério, mas a sério, mas existem rappers de qualidade lá na Picos. Então, pegaram naquela temática de rap e foi mais naquele sentido ali. Também de chamar, mas tem que prestar atenção no Picos. Para dar voz, né? Para que que fica na periferia, ou então que também para a mídia, que para nós não só vive no mundo do imediatismo, mas também de show imagem, de marketing, que tem mais condições que aparece mais, então entende, mas também nesse álbum nós tivemos preocupação ali, que divulga as imagens e divulga as ideologias, até aquela campanha que nós fazemos de hashtag. Então tinha pessoas envolvidas, né? Camisas, tudo aquilo que nós fazemos foi um marketing bem pensado. A ideia dessa sempre foi para uma tinha uma coisa aqui que está acontecendo conosco, que era o que é. Em 2012 nós lançava nos mixtape Mundo Novo e tinha aquela música que mais tocava era uma música em Crescer Félix, e tive participação de Azares. Em 2014 bem antes do fim que tive participação de Ivanilson Sanches. Então a pessoa sempre se associava traquinos a outros artistas. Então não tinha necessidade de consolidar. De trazer um projeto mais sólido, um projeto de nós, com o nosso carro e criar uma marca. E graças a Deus eu consigo pessoas aderem
e foi isso. E graças a Deus terá resultado, tanto é que nós até subi um palco que quando começa a ter contato desse palco, quando eu falo nunca tu é rap nesse palco, que é o Creole Jazz Festival. Man, aquela é um ganho para rap. Demais, mano. Demais. A mim, aquele dia que notificaram de aquele coisa ali, quase um cador, mas para dois motivos. Um, para um palco grande, que é o maior festival a nível nacional que eu tenho. E tanto para a qualidade de certame em si, artistas, tudo que as coisas, e para o prestígio do evento também. E dois, para mim, saber dividir palco com um rapper que te admira, que era inconsequência. Ele cantou ali há algum tempo. Então aquele coisa fala, uau, mano, é isso. Então foi uma surpresa boa cool para mim. Aquela tempo sempre. Cool e não sabia para fazer o melhor possível. E aquela que é a vantagem de participar nos festivais, né? Aquele contacto com o artista, partilha as ideias, é sempre gratificante para crescer, né? Sim, a mim tenho bons amigos músicos hoje que não conheci através disso no estúdio, nos shows. E você viu recentemente no Brasil? Leva rap crioulo para o Brasil. Ave Maria. Como é que foi a situação? Pessoas... Mano, é uma coisa que fica surpresa. Não é de... Tipo, você vai para um país que idioma é totalmente diferente de Bob Sandin. Embora tenha alguma ligação cultural e não estou consumindo coisas do Brasil devido à língua. Mas foi uma surpresa para mim, pessoas, puta conseguir hoje uma pessoa se assimila aquela mensagem. Talvez é para o fato de eu ter algumas palavras que é comum tanto ali como lá, mas aquela energia foi passada, pessoas tudo. E cabe também depois pessoas que quem entende, estava a pesquisa, estava a saber o que está por trás, depois, tudo lá. O Brasil repara-me, aliás, nós como ser humano não tem um certo, nunca sabe qual que é a palavra, mas certo de usa, mano, tem um certo medo do desconhecido, então, mano, o Brasil é totalmente diferente, é aberto, é totalmente aberto, e esse apoio é uma coisa, basta conseguir, o Brasil é um povo cheio de sentimentos, basta conseguir sentir uma coisa, esse abraço, aquele coisa, foi o que aconteceu. Boa coisa. E falando na projeção posterior, recentemente houve uma cena que vai ser polêmica, mas nunca também toca nisso. Também toca no futuro. Você pensa fazer inscrição para a Europa? Também próxima semana, se Deus quiser. A gente tem shows para o mercado, dia 3 da Sana Cassem, na antiga OP, Interhouse Club. Depois, dia 20, está na Porto, na Club Number 1. E tem dia 27 também. Depois, dia 3, está bem para o Picos, 4 CVMA. 11 também a gente tem shows, mas aquela data que está batendo. Bom, pessoal, nós que estamos na Europa, nós fica sentindo esse rapazinho ali floriano, que sai lá de fora, vários rap crioulo na Europa, da passa para Portugal e que fica ao redor também, ou apanham parte de traquinhos, nos acompanham nessa rede social, que nós também temos informação no que está a ser esse show, ou não? Você nomear para CVMA, exame. CVMA, o que você pensa disso, CVMA? Mano, é um evento que eu prestigiar, e é um evento que me respeita, apesar da polêmica e falhas que tem, mas não tem um Grêmio na América que disse na edição 62 sem ela e sempre tem falhas. Então, falhas é uma coisa que é normal, acontece e está continua a acontecer. É bom não prestar atenção nas coisas que é para melhorar, mas é coisa que nós como humano nunca podemos fugir dela. Mas um evento importante, tanto para a música cabo-verdiana em si, mas é um evento que denomina ou engloba a música cabo-verdiana em si no total. Para o fato de um artista estar nomeado na CVMA e um artista que está nomeado na CVMA quer dizer nenhum melhor que aquele outro. Então é mais naquele sentido de mais. Um evento grandioso.
cultura cabo-verdiana ganha tipo isso. E falando no futuro, brevemente vai ser um single de Boco Willy também. Eu tenho um single que já está quase pronto, com Willy. E inclusive ela depois já estava pronto, a ideia era trabalhar na marcha, mas devido a distância, o Willy está vivendo em Portugal e você sabe ali recentemente, mas nunca consegui terminar, mas já sei caminhar lá também. E que tema quem escolhe para esse featuring? É um love song. É um love song e também é um rap, é afrobeat, é que coisa. É um rap que o Willy está põe refrão nele, então é isso. Então, e você que botou já traquinos dele para o futuro, de 5 anos? Mano, e a mesma pessoa que você pensa de show a longo prazo. E só mais um álbum, também saí nos álbuns oficializando. E só o segundo interview foi um EP com 8 músicas. E final de ano também sai álbum oficial, e é aquilo que é caminhar, mano. Não sou ali com o mesmo objetivo, mesmo determinação, sente uma nossa que tem que fazer coisas contíssimas, né? E isso. E para pessoas que você começa hoje no mundo de música, que feedback você passa para motivar-se nesse caminhar? É capaz de qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Não tem um poder dentro de você que tem nenhum espaço no mundo que pode caber tudo aquele poder que você tem dentro de você. É só você despertar, acreditar na boa e vai atrás. Ou não, o segredo. Agora, o que você falava para o público que está todo nesse momento, pessoas que tipo suportam o projeto e que sempre queriam falar algo mais o que consegui falar. Ali. É bem grato, mano, é mesmo bem grato, e é uma coisa que nunca te consegui ter noção de abrangência que nossa música te toma, e me segue, até ainda ficha que caiu, para ali, via a mensagem de pessoas na rua e tudo que se usa, então, a boa só nunca te consegui chegar naquelas pessoas, no geral, a não ser através de boa música, Então, ali é uma boa oportunidade para agradecer a alguém que tem sabe, te suporta, pessoa que está mandando mensagem, está partilha música, está contando na rua, está dando feedback, que nunca não contra, que nunca já mais que está seguindo o trabalho. Obrigado lá e qualquer dia não está contando, dando um abraço para estar. Agora, antes de terminar, além de música, qual que é outro projeto de vida que você tem? Mano, e a minha é licenciada na tradução, interculturalidade. E, aliás, quase licenciado, tenho uma monografia para defender, mas essencialmente é uma coisa que você pensa levar para frente, para mais não tem outros projetos, tem muita coisa na cabeça, e tem ideia de abrir um negócio, tem mais um plano tem mais um projeto com os amigos meus, tem projeto com a minha família, então é coisas. Tem alguma coisa que você quer falar que nunca perguntou? E obrigado, parabéns pelo canal, sabe, é top. E coisa mais, eu só agradeço, mano. Mil agradecimentos. Eu só agradeço. Espero o próximo álbum que eu terceiro agradecimento. Para mim também foi um prazer estar ali por perto, eu queria sempre dar esse moral, te acompanha sempre a carreira e as músicas, em particular esse último álbum, tocando cada faixa, então sinto-me algo que você trabalha mesmo, com dedicação. Quem que estive lá, te trabalha junto com esse álbum? Estive pessoas envolvidas, as pessoas que suportam a finança, para mim foi um trabalho gostoso, que pessoas próximas, pessoas que acreditam em mim ou em nós sempre, suportam cada um de sua maneira, tendo em conta que cada alguém tem sua responsabilidade, e tive produtores, Gold Beat, tive FX Beats, Ivan Medina, tive IC também, tive Clacket na vídeo, tive manos que participam, tive Ulisses Tavares, tive Lúcio Monteiro, tive Ivan Alpina, tive Titi de Caleta que foi back vocals, e tive minha mano Tairo Costa lá no Merca, Blaze, bro, e nós não está fina conversa na ponta, ele. Não, grandes nomes, grandes participações. Agradeceu essa presença. Tranquilo. E continua, mano. Campeão. Campeão. Nossa.
Yeah.